vou falar sobre depressão. A depressão é um transtorno mental, uma doença do cérebro, na qual a pessoa fica triste ou irritada, ela tem alterações de sono, ela tem alterações de apetite, ela ganha peso, perde peso, come muito, come pouco, tem isolamento social e o pensamento está mais negativo, pensa em coisas tristes, pode pensar em morte. Contudo, nos idosos, a depressão não precisa ter todos esses comemorativos. Nós falamos que nos idosos os sintomas subjetivos, como a tristeza, a irritabilidade, né, não estão tão presentes quanto os sintomas objetivos, ou seja, o isolamento social, né, as alterações de sono. Nos idosos é muito comum a dor como um sintoma depressivo, que deve ser valorizada assim como um sintoma depressivo. A lentificação psicomotora, ou seja, o paciente fica mais lento para se movimentar, mais lento para pensar, com dificuldade de concentração, com dificuldades de memória. Muitas vezes um quadro depressivo pode mimetizar, pode simular um quadro demencial, pelo acometimento da memória, né? Nos idosos também, nós não usamos, nos idosos, para fazer o diagnóstico de depressão nos idosos, nós não precisamos de todos os comemorativos que são necessários para o diagnóstico de depressão nas pessoas mais jovens. Apenas 3 tipos de sintomas já são suficientes para a gente fazer o diagnóstico de depressão. Como muitos idosos, muitas pessoas têm alguns problemas físicos, alguns têm problemas de memória e vários outros problemas de saúde ou situações podem causar alterações relacionadas com a depressão, irritabilidade, alterações de sono, mesmo a dor. Então, a depressão ela deve ser tratada em conjunto com esses outros problemas de saúde e ela deve, para fazer o diagnóstico dela, eu tenho que ter um alto grau de suspeição, né? Se eu desconfio que uma dor nas costas está associada com um problema de osteoartrose, mas ela está, e a pessoa tem osteoartrose, mas ela está com outro sintoma de irritabilidade, ela está mais isolada, eu preciso tanto tratar essa dor com os remédios da osteoartrose, mas tratar também o quadro depressivo, senão a pessoa não melhora, né? A depressão nas pessoas mais jovens está mais associada com fatores genéticos, né? Nos idosos ela está mais associada com doenças cardiovasculares e doenças neurológicas que também incluem as doenças degenerativas como as demências. É muito importante que a gente, quando acompanha um paciente já a partir dos 55, 60 anos, com depressão, faça um acompanhamento da memória desse paciente, né? Pacientes com doenças cardiovasculares, pacientes com doenças neurológicas e doenças degenerativas do cérebro, como Parkinson, doença de Alzheimer, doença dos corpúsculos de Levy, eles têm um risco maior de ter depressão. No tratamento da depressão dos idosos, é muito importante que a gente faça um cuidado da saúde geral, né, que a gente otimize o cuidado das outras condições de saúde, que a gente escolha medicações com menor potencial de interação medicamentosa, porque muitos pacientes usam medicações para outros problemas de saúde, e inicie com doses menores, porque os idosos têm uma lentificação na absorção, uma lentificação na metabolização e eles são mais sensíveis aos efeitos colaterais. Então muitas medicações podem induzir tremor e outras reações adversas que não são tão comuns nos jovens. Muitos idosos vão também ter uma resposta com doses menores do que as pessoas mais jovens. Então é importante a gente começar com doses menores e escolher bem estas medicações. Algumas medicações a gente evita muito usar e outras até a gente não usa. Medicações que causem sedação, ou seja, que deem sono, que causem lentificação psicomotora, a gente evita usar pelo prejuízo na memória, possibilidade de quedas, né, de prejudicar outros problemas de saúde. Então essa seleção ela é muito cuidadosa, né?
Além do tratamento com medicação, que se faz um pouco mais presente devido à relação com as doenças cardiovasculares, neurológicas e degenerativas, existe a psicoterapia para o tratamento da depressão no idoso, né? A psicoterapia para a depressão no idoso, ela tem modificações para que a psicoterapia para o tratamento da depressão no idoso, ela é modificada para o idoso, né? Algumas sessões têm um tempo mais abreviado, né? Às vezes a gente precisa usar papéis com letras maiores, a gente precisa usar estratégias que são diferentes das estratégias para adultos mais jovens. Um componente que está presente na maioria, em quase todas as terapias para depressão no idoso, é a ativação comportamental, onde a gente na qual nós vamos aumentar o número de experiências prazerosas, experiências que a pessoa tem domínio, levando em conta os valores da pessoa, para que essas experiências de prazer e de domínio reforcem positivamente, ou seja, aumentem a probabilidade da pessoa ter mais prazer e ter mais domínio, melhorando o humor, né? A depressão no idoso também pode ocorrer com uma depressão que é uma depressão prévia, uma depressão da infância ou uma depressão de quando era adulto, que não foi muito bem tratada, e ela voltar na terceira idade, né? Ela também pode ser uma recidiva de um outro quadro depressivo, né? A depressão no idoso pode ser um episódio novo, um primeiro episódio, né? E ela pode estar associada com outras doenças. Ela pode, como eu falei, ela pode estar associada a uma doença cardiovascular, ela pode estar associada a uma doença renal, ela pode estar associada a uma doença de Parkinson ou outra doença neurológica, por exemplo. Então tem esses três tipos que a gente pode classificar a depressão também. Então uma depressão que já é prévia, ou seja, um outro episódio depressivo, uma depressão em conjunto com uma doença e uma depressão, um primeiro episódio depressivo na terceira idade, né? Quando a depressão ela vem em conjunto com outra doença, né, é uma que a gente chama de depressão secundária a outro problema de saúde, nós vamos tratar as duas doenças, tanto a depressão quanto o outro problema. Não adianta tratar só a dor e não tratar a depressão, não adianta tratar só o Parkinson, só o Alzheimer e não tratar a depressão. O paciente não vai melhorar. Uma das coisas mais importantes para você lidar com uma pessoa com depressão é você lembrar que as alterações, apesar de algumas pessoas terem controle do seu humor, terem controle do seu sono, conseguirem controlar melhor o seu sono, na pessoa com depressão ela não consegue controlar, ela perdeu esse controle, né? A depressão ela é um descontrole das emoções e de alguns pensamentos. Então muitas frases, muitas coisas que a gente diz para pacientes com depressão são extremamente invalidantes. Então, uma das melhores coisas que a gente tem para fazer para ajudar uma pessoa com depressão é não falar coisas invalidantes, e ter atitudes invalidantes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer dizer coisas que vão... Isso quer dizer falar com ela como se o transtorno mental ou os sintomas fossem passíveis de correção através da vontade dela, como que se esforçando, a pessoa pudesse melhorar da tristeza excessiva, das dores, do isolamento social, essas não fossem consequências involuntárias. Porque se a gente fala desse jeito, você tem que melhorar, você tem que se esforçar, mas né, tem que fazer isso, precisa fazer aquilo, a gente está tratando um sintoma que é involuntário por causa de uma alteração cerebral, né, que se dá mais forte no centro das emoções, ali no sistema límbico, como se fosse algo que a gente consegue simplesmente comer menos numa refeição, ou
O que a gente pode fazer, por exemplo, é tentar, para ver se a gente está invalidando uma pessoa ou tratando a depressão como uma alteração voluntária, se a gente não está invalidando o paciente com depressão, é trocar a depressão por outra doença física. Então, por exemplo, a gente pode colocar a diabetes ou a pressão alta. Né? A gente não fala se a gente for falar, você precisa tentar sair de casa. Né? A gente não fala para um paciente com diabetes, você precisa tentar baixar a sua glicemia. Né? Eu gosto de usar muito o exemplo da dor de barriga, porque todo mundo teve dor de barriga uma vez, então todo mundo consegue se colocar nesse lugar. Então quando alguém fala para você que está com dor de barriga, o que você faz? Você se solidariza com a pessoa, né? E você tenta ajudar a pessoa, você vai procurar o banheiro, ajudá-la a achar o banheiro mais próximo, você vai tentar acalmá-la, deixá-la mais tranquila, mas você nunca vai falar para a pessoa, segura a dor de barriga. E às vezes a gente faz isso, a gente invalida o paciente com depressão, a gente fala, mas você tem que ficar feliz, você tem que ver o lado positivo, não é voluntário essa tristeza, essa negatividade do pensamento que a pessoa tem. Né? Então é muito importante a gente mudar esse discurso com as pessoas com transtorno mental e as pessoas com depressão. Né? O exemplo da dor de barriga é um exemplo engraçado, que todo mundo já conhece alguma história assim e consegue fazer esse paralelo, mas tratando os transtornos mentais e a depressão de uma forma, né, mais realista, a gente consegue ajudar muito o paciente com depressão.